Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2013. Mais de 120 mil eleitores não regularizaram ainda o título e correm o risco de perder o documento. Uma pesquisa da Serasa mostra que em março deste ano, pelo menos 2,36% dos cheques emitidos no Brasil foram devolvidos. Vai começar em Uberlândia mais uma etapa do projeto Turismo de Negócios. As inscrições para as empresas que queiram participar já estão abertas. E tem as notícias do esporte com a Amanda Barbosa. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. A internet e as redes sociais, de uma forma geral, têm se tornado importantes ferramentas no mundo da moda. Você vai conhecer agora alguns exemplos de ideias que deram certo. São divulgações que empresários e lojas fizeram usando a net. Em uma boutique, o cuidado para escolher a roupa que vai para a vitrine é uma boa tática para atrair os clientes. Mas aqui, essa produção ultrapassa o espaço físico. Os looks montados são fotografados e postados nas redes sociais. As pessoas se interessam, fazem perguntas e por aí a gente começa a conversar, a clientela vai gostando e compram. Então a gente vende para o Rio de Janeiro, para Brasília, para outros estados e até mesmo aqui para Belo Horizonte. No Facebook são mais de 4.700 seguidores e no Instagram quase 1.800. Com tanta gente visualizando, curtindo e comentando as produções, as vendas feitas a partir das fotos publicadas já significam uma fatia importante no negócio de Sabrina. Sempre tem alguma cliente que já comprou, gostou e compra de novo, ou quer saber o preço, ou traz uma amiga. Isso vai influenciando bastante e aumenta para a gente essa divulgação. Das redes sociais para o guarda-roupa e do guarda-roupa, de novo, para as redes sociais. Um ciclo hoje bastante comum no mercado da moda e lucrativo, que cada dia conquista mais seguidores. Nessa roda de negócios entrou Kiara. Há 6 meses, ela criou o blog Dolce Moda e transformou o prazer pela moda em profissão. Eu comecei achando que tudo ia ser mais fácil do que realmente foi, não é nada fácil. A gente acaba tendo muita porta fechada, muitas pessoas que ainda não confiam totalmente em você, mas com o tempo que você vai mostrando que o seu trabalho é uma coisa séria, consolidada, hoje eu já escrevo em jornais, revistas, então assim, é a minha profissão. Do próprio guarda-roupas, são montados diariamente looks que podem ser copiados pelas seguidoras. São ideias e inspirações de modelos e tendências com peças que muitas já possuem e que ainda podem comprar. São mais de 4.000 seguidores e, claro, parceiros. Afinal, são eles que mantêm o blog de Kiara. O blog é um produto que é composto pelos acessos, pelas pessoas que visualizam o seu blog. Ele não é simplesmente um site. Você não vai vender o seu site, você vende o site mais acessos. A loja, ela quer saber quantas pessoas estão entrando no seu blog. É isso que faz a loja ter mais confiança na hora dela fechar uma parceria com você. Porque, claro, se eu tenho muitos acessos, as chances da loja conseguir vender o produto que ela quer é muito maior. Então, eu tenho que investir tanto na qualidade dos meus posts, quanto no marketing mesmo, para eu conseguir aumentar constantemente o número de acessos no meu blog. Esta especialista em comunicação ressalta que a internet, principalmente as redes sociais, funcionam muito bem no mercado da moda, porque atingem diretamente o público. Porém, destaca alguns cuidados no uso da ferramenta. Um dos grandes segredos para você ter sucesso na rede é você responder às pessoas, comentar o que as pessoas comentam, dar solução para os problemas que as pessoas apresentam. É um atendimento assim personalizado, vamos dizer. E não adianta querer correr disso, porque é característica da ferramenta. Vai começar em Uberlândia mais uma etapa do projeto Turismo de Negócios e as inscrições para as empresas que queiram participar já estão abertas. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Luísa Vidigal, que é analista técnica do Sebrae. Luísa, mais uma vez, obrigado. Quer dizer que Uberlândia, a gente sempre diz que é uma cidade de polo de turismo de negócios, mais uma vez tentando investir nessa questão de captar mais eventos, de atender melhor os nossos turistas, né? Com mais uma etapa deste projeto. Boa noite.
Tudo bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Desde 2009, nós estamos trabalhando em parceria com o Convention Visitors Bureau e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, num projeto que é da qualificação do pequeno empresário, com o objetivo de qualificar, né, toda a cadeia do turismo, de negócios e eventos de Uberlândia. E esse ano o nosso foco é qualificá-los para que possam captar mais eventos para Uberlândia. Então, na quinta e sexta-feira nós fizemos uma primeira ação, que foi a capacitação dos organizadores de eventos, ensinando e preparando para trazer novos eventos para Uberlândia. E quando você traz novos eventos para a cidade, acabamos movimentando toda a cadeia, né? Os hotéis, né? Os bares, os restaurantes, as empresas prestadoras de serviços, os organizadores de eventos, né? que captam mais atividades para a cidade de Uberlândia. Pois é, e como é que funciona essa etapa? O que vocês vão fazer durante... É um curso? Como é que é? Quem que pode participar? São várias ações que vamos desenvolver durante o ano de 2013, com foco na qualificação do empresário. Então, nós estamos iniciando essa semana um diagnóstico, onde iremos avaliar a maturidade de gestão de cada empresa. Algumas já aderiram, né? O projeto já está aberto. Então, assim, nós temos, né, você perguntou quem que é o público desse projeto. São os hotéis, as organizadoras de eventos, as prestadoras de serviços e também os espaços para eventos. E, então, iniciamos com esse diagnóstico. Vamos levantar, né, os principais gargalos e oportunidades, e a partir daí vamos encontrar quais são as ações comuns dessas empresas e iniciar uma capacitação em gestão, que pode vir primeiro a gestão de marketing, finanças, né, a qualificação das pessoas. Faremos uma análise, né, da identidade visual dessas empresas. Será que meu site é um site que atrai para quem entra e tenta fazer uma reserva e tenta verificar o meu espaço se é adequado? Vamos trazer entidades de São Paulo para conhecer o nosso ambiente de Uberlândia, a estrutura que temos justamente para tentarmos trazer eventos de São Paulo para Uberlândia e depois vamos partir para outras capitais, porque esse movimento da interiorização está acontecendo. Uberlândia tem estrutura, tem rede hoteleira, tem toda a parte de gastronomia, tem centro de convenções adequados, a um custo acessível e localização, ou seja, tem muitos atributos para a captação desses eventos. Vamos fazer seminários sobre organização também, né, de captação de eventos específico disso. Estamos falando muito em eventos internacionais, eventos nacionais. Então, onde que estão as oportunidades e como que podemos aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo, de grandes eventos, né, e aprender um pouco e tornar Uberlândia com visibilidade para isso. Então, fala para a gente o que fazer para participar. Eu sei que tem muitos empresários, algumas empresas que queiram participar e às vezes não sabem a iniciativa. O que ela deve fazer para entrar nesse hall de pessoas que se interessam com esse turismo de negócios aqui na cidade? As inscrições vão até sexta-feira, então podem estar fazendo contato no Sebrae. O telefone é 3237-2298 e estaremos fazendo a inscrição, explicando todas as etapas desse ano e a empresa já pode iniciar a sua capacitação. Repete o telefone, Luísa. 3237-2298. Só para terminar, Uberlândia como é que está? Está crescendo muito nessa área ou ainda precisa melhorar bastante para conseguir atrair mais pessoas para a nossa cidade? Na verdade, há um movimento grande nacionalmente. A cidade de Uberlândia tem investido muito, tanto no turismo de negócio como para eventos. Né? Se você acessar, né, os jornais, as notícias diariamente, nós vamos receber agora um grande evento esportivo internacional, né? Muitos congressos brasileiros, o próprio trabalho que o Convention tem feito, juntamente com a Prefeitura, com o apoio do Sebrae, né, na captação desses eventos técnicos científicos, mostra um movimento grande para cidades com o porte de Uberlândia, com a estrutura. Então isso é crescente e acredito que nós estamos num momento muito bom para investir na qualificação, na profissionalização das empresas locais. E a gente espera que cresça cada vez mais. Muito obrigado pela participação e a gente espera que também essa etapa de vocês aí nessa espécie de consultoria, né, que seja muito boa e que muitas pessoas possam participar. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Tchau.
Previsão do tempo em Minas Gerais, o dia de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no leste e também no norte. Em Uberlândia, o sol predomina pela manhã e não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima não deve passar de 26. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Coromandel, o sol com algumas nuvens. Não deve chover. A mínima é de 16 e a máxima de 26 graus. A terça-feira em Paracatu é de sol pela manhã. Não há possibilidade de chuva. Máxima de 27 graus. O tempo em Unai amanhece ensolarado. À tarde e à noite não deve chover. A mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. O dia amanhece ensolarado em Lagoa Grande. A mínima é de 17 e a máxima não deve passar dos 27 graus. E daqui a pouco, em março, 2,36% dos cheques emitidos no país foram devolvidos. Um economista fala para a gente sobre esse assunto. A gente volta em instantes. Conserto na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos. A vida é mais frágil sobre 2 rodas. Moto, é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. Esta é a melhor notícia do ano. Em 2012, mais 16 milhões e 400 mil brasileiros saíram da miséria. Isso foi possível porque o governo federal criou o Brasil Carinhoso para proteger crianças e jovens de até 15 anos de famílias extremamente pobres do Bolsa Família. Com o Brasil Carinhoso, chegaremos mais rápido a um Brasil sem miséria. Brasil Carinhoso, Brasil sem miséria. Governo Federal. País rico é país sem pobreza. A Universidade Federal de Uberlândia está com as inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas no curso de graduação em Administração Pública, na modalidade Educação à Distância, vinculado ao Programa Nacional de Formação em Administração Pública, a ser oferecido pela Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM da UFO, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil. As inscrições podem ser realizadas de 22 de abril até 2 de maio de 2013. Mais informações no site ingresso.ufo.br. Em Minas Gerais, mais de 120 mil eleitores não regularizaram ainda o título e correm o risco de perder o documento. Para saber como está a situação em Uberlândia, a repórter Fabiane Silva foi até o cartório eleitoral e tem informações. Quase 5 mil eleitores em Uberlândia podem ter o título cancelado. Eu converso com Stephenson Faria, que é chefe do cartório eleitoral. Stephenson, qual o motivo dessa pendência tão grande aí? Qual a desculpa mais comum dos eleitores? A desculpa mais comum é que viajaram no dia da eleição, não puderam comparecer, não puderam justificar, não puderam votar. Geralmente é isso. E essa pendência aí com a Justiça Eleitoral pode trazer graves consequências? Sim, a pessoa que não regularizar seu título, que tiver ele cancelado, se ele precisar de fazer um financiamento da casa, ele não vai conseguir. Se ele precisar de regularizar o seu CPF, não consegue. Se ele passou num concurso público, ele não consegue tomar posse. Inclusive o vestibular, ele não consegue ir lá e fazer sua inscrição se ele tiver com o título cancelado. O prazo para regularização é até dia 25 de abril. A gente percebe aqui uma movimentação agora. Você acredita que o pessoal sempre deixa para a última hora? Como é? Com certeza, sempre deixa para a última hora, né? Depois que o TSE está avisando pela televisão, pela mídia em geral, é que o pessoal começa a aparecer e sempre nos últimos dias que eles vêm aparecer com mais frequência. Para regularizar o documento, o que é necessário? Só a identidade, o CPF, um comprovante de residência e a gente regulariza o CPF, o título de eleitor do eleitor
Se precisar, talvez tenha alguma multa para ele pagar, aí a gente faz o boleto, ele paga a multa para a gente poder regularizar. Essas irregularidades constatadas do título de eleitor é referente a quais pleitos aí? São 3 pleitos consecutivos, então é 2010, que nós tivemos 2 turnos, e 2012. Quem não votou em 2010 e 2012, o título dele está para ser cancelado. E para regularizar aqui, o cartório eleitoral está trabalhando de que horas a que horas, quais os dias da semana? Nós estamos trabalhando de segunda a sexta, de meio-dia às 18. Quem chega até às 18 horas vai ser atendido, independente do horário que a gente ficar aqui para atender. Ok, obrigado pelas informações, Stefenson. Kelson Venâncio, é com você. Uma pesquisa da Serasa mostra que em março deste ano, pelo menos 2,36% dos cheques emitidos no Brasil foram devolvidos. Para comentar este dado, a gente conversa agora com o Tiago Ávila, que é economista. Tiago, mais uma vez, obrigado pela presença. Agora a gente comenta isso, né? 2,36%. Tem gente que fala assim, mas que número pequeno, será que é realmente significativo para uma população do tamanho do Brasil? Com certeza é, não é? Boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite. De fato, parece um número pequeno, parece um número insignificante, mas se analisar o universo de cheques emitidos no país, é um número representativo, sim. Esse indicador se mostra o mais alto aqui dos últimos anos, embora março ele carregue naturalmente uma sazonalidade importante, que nós temos aqui o vencimento de alguns impostos, de PVA, sobretudo, mensalidade escolar vencendo em março, então certamente sobrecarrega o orçamento das famílias, e isso pode refletir, então, num número maior de cheques devolvidos, por exemplo. Então tem esse componente sazonal do período que às vezes afeta o março e vem afetando o março historicamente, embora sim é um número mais alto que os últimos anos. Isso pode ser reflexo muito do endividamento das famílias que vem aqui desde 2010 crescendo bastante, né? As famílias compraram bens, carro, enfim, móveis, etc., que acaba comprometendo isso sem planejamento, que a gente sempre discute aqui no jornal quando a gente fala sobre esse assunto, sem planejamento, sem antecipar algumas coisas, sem se organizar, isso lá na frente acaba refletindo, e aí reflete nesse momento de maior aperto do orçamento, quer dizer, alguma conta tem que ficar de fora nessa história, e às vezes o cheque acaba não sendo compensado por falta de fundos. Pois é, quem sofre com isso são os comerciantes, são as pessoas que recebem esse cheque, porque é uma dor de cabeça tamanha que para você conseguir esse dinheiro, como é que funciona isso? Por exemplo, quantas vezes que ele pode tentar depositar o cheque, a partir de que momento ele pode informar ao Serasa, o próprio banco faz isso, como é que funciona? Você veja a evolução, quer dizer, no passado o cheque era tido como um meio de pagamento dos mais seguros. E ao longo do tempo isso veio caindo no desuso justamente por essa questão do transtorno que acontece quando o cheque volta. Quer dizer, tem vários motivos para o cheque voltar. Falando da volta só por fundos, né? Enfim, quem recebe esse cheque, o recebedor ou o próprio banco, pode depositar lá até 2 vezes. Quer dizer, ele volta uma vez, ele é depositado novamente, e caso ele volte novamente no segundo depósito, aí você não pode realmente fazer mais nada com ele. O nome do emitente do cheque vai para o chamado CCF, que é o Cadastro de Cheque Sem Fundo, e gera uma série de restrições, uma série de apontamentos no emitente do cheque. E quem receber esse cheque, aí sim, vai ter que buscar vias negociais ou a própria justiça para executar, enfim, o emitente, etc. Ou seja, é uma série de transtornos que acaba, às vezes, o empresário, o comerciante, abrindo mão do cheque como forma de pagamento e adota cartão, adota outras medidas mais seguras do ponto de vista do recebimento, para evitar esses transtornos aqui eventualmente. Você falou na questão do cartão, né? O chamado dinheiro de plástico, que a cada dia que passa está sendo mais usado. Deveria ser usado da melhor forma, porque tem gente que endivida com cartão de crédito, mas enfim, é um substituto para esse chamado cheque, né? Isso já está em desuso, o cheque, por causa do cartão de crédito? A tendência é que o cheque acabe de vez? Como é que é isso? Certamente, com certeza a tendência é que acaba, até por questão de fraude, a gente vê muito mais fraudes em cheques do que em cartão, embora o cartão hoje, pelo volume ser maior, tem um volume maior de fraude, e por essa questão do comércio em geral, do varejo em geral, não aceitar tanto o cheque, porque de fato ele não é garantia mais de recebimento, muito pelo contrário, nós vemos alguns problemas de inadimplência com o cheque, e agora esse indicador reflete isso. Então, de fato, a tendência é que o cartão ocupe cada vez mais o espaço do cheque, e não só o cheque, do próprio dinheiro físico, propriamente dito, né? Porque o comerciante, para o seu lado, tem a vantagem de receber, não tem inadimplência, ele vai receber da operadora do cartão, que depois vai cobrar
né, o dono do cartão, e o consumidor tem a vantagem aqui, às vezes, de parcelar essa compra sem juros, ou seja, acaba aliando os dois interesses aqui dos dois lados, né, e substituindo o cheque, que é um meio de pagamento que pode gerar esse transtorno, que caso volte. Só para terminar, existe alguma dica para quem, porventura, que trabalha com comércio, trabalha com qualquer tipo de negócio e ainda recebe com cheque? Qual que é a melhor maneira dele evitar um cheque sem fundo? Bom, tem alguns sistemas de proteção de crédito bem robustos nesse sentido de fazer cadastros de cheque dos emitentes do cheque, consultar esse emitente, consultar o próprio cheque, o número de cheque, etc. Então, acho que a dica é realmente o empresário, o consumidor, o comerciante, perdão, fazer essa consulta, dispor desses sistemas de proteção ao consumidor para consultar realmente o cheque, o emitente, para ter uma maior segurança no momento do recebimento. Tá certo. Tiago, muito obrigado mais uma vez pelas dicas e volte sempre para nos dar essas dicas importantes nessa área tão complexa que é a economia. Muito obrigado, viu? Obrigado, Kelso. Depois do intervalo tem os destaques do esporte com Amanda Barbosa. A gente volta depois do intervalo. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. As roupas não sujarão mais, os carros serão todos elétricos, cachorros não terão mais pulgas, você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. Ah, e é ano de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, me exercitar, ter saúde. Eu quero chegar bem lá. Grandes obras, novas fontes de energia, as conquistas da medicina e até os alimentos que você consome. Todos esses avanços nasceram do estudo e da pesquisa. É por isso que o Brasil investe cada vez mais na formação de profissionais com padrão de excelência internacional. Porque o que move e muda o mundo é o conhecimento. O Brasil já mantém 5.000 bolsistas no exterior em programas de doutorado, pós-doutorado e estágios. E até 2014, pretende atender por meio da CAPES e do CNPq a 75.000 bolsistas. A minha área de estudo é a área de pastagem. Eu tive a oportunidade de participar de um programa de intercâmbio oferecido pela CAPES na Texas A&M University. Para mim foi uma experiência inesquecível. Eu vejo meu futuro contribuindo para a produção de alimentos e para a redução da fome no mundo. E você, tem alguma ideia para o Brasil? Para saber mais, visite o site da CAPES. Ministério da Educação, Governo Federal. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Faculdade de Educação, abre nos dias 2 e 3 de maio as inscrições para a seleção ao curso de pós-graduação Lato Sensu Especialização em Educação em Direitos Humanos. São 60 vagas e o curso é gratuito. O edital completo está no site faced.ufo.br. E agora chegou a hora de saber as notícias do esporte com Amanda Barbosa. É o nosso TVU Esportes. Olá, boa noite! De olho nos playoffs do Novo Basquete Brasil, a equipe uberlandense não descansa e aguarda o próximo adversário da competição com amistosos. Mesmo com alguns desfalques, o time da casa partiu para cima da equipe adversária. À espera do confronto para as quartas de finais do NBB, Uberlândia mostrou desempenho e vontade dentro de quadra. O Universo Goiânia também não ficou para trás. Sem se importar com o placar, mas em corrigir falhas, os dois times fizeram ajustes. A ideia é tentar manter a forma e a ordem é não perder o ritmo para os próximos playoffs que virão por aí com mais amistosos. A nossa equipe aprendeu a criar um espírito de seriedade, embora de companheirismo, de amizade, mas com uma avaliação séria, humildade de reconhecer o quanto ainda pode melhorar. Então, cada dia é uma oportunidade de crescimento e a gente está contando muito com isso. O Uberlândia volta à quadra nesta semana para mais 2 jogos treino contra o Bauru, que também aguarda o adversário da próxima fase. As duas equipes se enfrentam amanhã às 7 da noite e quarta-feira às 4 da tarde. As duas partidas serão realizadas já na nova casa da equipe uberlandense, o Sabiazinho. E neste domingo, os confrontos da fase semifinal do Campeonato Mineiro foram definidos. E também as equipes rebaixadas. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu o Vila Nova pelo placar de 2-1. Em casa, o Tupi foi derrotado pelo Cruzeiro por 2-0. No Independência, a Tombense bateu o América de Belo Horizonte também por 2-0.
América de Teófilo Otoni e Caldense empataram em 1-1. O Guarani venceu o Boa Esporte pelo placar de 2-1 e o Nacional venceu o Araxá também por 2-1. América de Teófilo Otoni e Araxá foram rebaixados para o módulo 2. Seguem adiante na competição Cruzeiro, Atlético, Tombense e Vila Nova. Na semifinal, o Vila Nova encara o Cruzeiro e a Tombense enfrenta o Atlético Mineiro. E 3 representantes da equipe de bocha paralímpica da Universidade Federal de Uberlândia foram convocados para a seleção brasileira da modalidade e participam de um torneio internacional em Montreal entre os dias 26 e 29 deste mês. A convocação foi anunciada na semana passada. Convocada para o Torneio Internacional Paralímpico de Bocha, Daniele Martins se prepara para a competição que tem pela frente. A paratleta chamada para fazer parte da seleção brasileira de bocha paralímpica não descansa. Treina pelo menos 3 horas por dia e está pronta para competir. A gente está focando um pouco na parte técnica de execução e fazendo também algum, como se diz, um pouco de treinamento emocional para tentar segurar a ansiedade, essas coisas que também é importante. Então a gente está equilibrando bem para ter um bom resultado no final. E ela não está sozinha. A mãe, que é calheira, vai junto e ajuda para a atleta a ir longe na conquista de muitos títulos. Nesses 11 anos eu tive 5 títulos regionais, né, campeã regional 5 vezes, 3 vezes campeã brasileira na categoria individual e 3 vezes na categoria de duplas. O resultado de tanta dedicação, o técnico Glênio Fernandes conhece bem. Selecionado para integrar a mesma competição em Montreal, ele sabe da rotina de Daniele e contribui para o sucesso da paratleta. É um trabalho bem feito, que a gente está treinando para o regional. E agora vem a convocação. A gente treina mais um pouquinho a mais para estar chegando bem na competição internacional. Foi um trabalho bem feito. Estão todos preparados tanto para essa competição internacional e tem os regionais, que vai ser aqui em Uberlândia. Final de junho vai ter uma competição e a gente está treinando para tentar chegar à primeira colocação aqui no regional. E tem mais um reforço chegando para integrar o elenco praiano de vôlei feminino. É a central Aline Cristina Santos, de 27 anos. A jogadora defendeu São Caetano na atual temporada e se destacou pela eficiência no bloqueio. A Aline foi a segunda colocada no fundamento e as negociações por lá continuam. Essas foram as informações do esporte de hoje. Muito obrigado pelas informações, Amanda, que volta na próxima quinta-feira. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, tem mais, às 18h30, portanto, às 6h30 da noite eu espero por você. Ótima noite, a gente se vê amanhã.